Eu quero te mostrar uma lógica de construção de audiência do seu negócio que talvez você não tenha pensado até hoje. Então, isso daqui é um vídeo que vai servir tanto para quem tem pouco dinheiro para fazer o negócio girar, quanto para quem tem muito, porque eu vou mostrar as duas facetas. E isso vai te ajudar a entender como que você se posiciona em relação ao seu conteúdo e aos outros players do seu mercado. Porque todo mercado, o que é um mercado? O mercado é como se fosse uma reunião de pessoas que tem uma demanda específica. E aí cria-se um mercado. Então, existe quantas pessoas no Brasil querem mais dinheiro. Aí cria-se um mercado do dinheiro. Quantas pessoas querem mais dinheiro e querem na internet. Aí é um mercado de pessoas. Então, o mercado é como se fosse isso, a forma mais boba e simples que eu tenho para te explicar o que é o mercado, né? E aí, por que eu estou explicando isso primeiro? Porque precisa desse pressuposto para a gente entender a lógica da coisa. Quando você vem aqui na internet, você está jogando um jogo que ele passa pelas seguintes etapas. Primeiro, você vai precisar aparecer para um determinado número de pessoas, para que uma parte dessas pessoas para quem você apareceu queira te ouvir de novo. Então, aparecer para as pessoas aqui, tô com vontade de espirrar, me desculpa. Aparecer para as pessoas aqui significa ter impressões. Então esse é o dado que as ferramentas te dão, número de impressões. As pessoas quererem te ver de novo, às vezes significa novos inscritos, às vezes significa novos seguidores, às vezes quantas clicaram, né? Então um vídeo meu, esse vídeo vai ter um determinado número de impressões e é um número menor de pessoas que vai clicar. Aí a divisão de um número pelo outro dá a taxa de clique do vídeo. E aí dessas pessoas que clicaram, algumas vão gostar e vão querer ver um outro vídeo. Então é sempre um número menor, por isso que as pessoas acham que é um funil. Parece um funil, mas não é um funil, mas parece um funil. Então, a primeira etapa, o primeiro processo é eu aparecer para um número de pessoas para que uma parte menor queira me ver de novo. A segunda etapa é entender qual é a demanda que essa menor parte tem. E aí, em terceiro lugar, eu vou montar um produto que atenda a essa demanda. Em quarto lugar, eu vou criar uma oferta para este produto. Então, o produto é como se fosse isso daqui. Eu vou te dar esse negócio. A oferta é por que comprar, quanto custa, o que vem de bônus, quanto tempo de garantia você tem, é o pacote que embala isso aqui. Uma vez que eu criei a oferta, eu vou fazer um processo de venda. Então, essa é a última etapa. Então, vamos recapitular. Etapa 1, você vai aparecer para um número de pessoas, para quem um número menor dessas que você apareceu queira te ouvir de novo. Etapa 2, você vai entender qual é a demanda que esse número de pessoas que gostou de te ver e está te vendo continuamente tem. Isso é o que as pessoas chamam de público quente. O que é o público quente? O que fica te ouvindo. E é para ele que você tem que vender. Você não tem que vender para todo mundo. Vender para o público frio custa muito dinheiro, é muito difícil. Então é muito melhor você investir em transformar um público que te viu pela primeira vez em um público que te vê recorrentemente, e aí descobrir o que este público aqui quer. Isso aqui só isso aqui já pode ajudar muita gente que for ver esse vídeo. Então a segunda etapa vai ser eu descobrir o que esses caras querem, eu descubro a demanda. A terceira etapa é eu crio um produto que atende a demanda. Isso é um produto sob demanda. É muito mais fácil eu vender um produto para uma demanda já existente do que eu tentar fazer com que essas pessoas demandem algo novo. Então assim, ó, eu lembro de um cara que foi aluno meu que ele queria convencer as pessoas de que valia a pena empreender. Para quê? Vende para quem já quer empreender. Por que você vai tentar convencer um cara que não quer empreender a empreender? Isso é uma outra coisa. Tem uma moça que trabalha comigo, que ela falou, nós temos que mostrar para quem é CLT que vale a pena estar na internet. Para quê? Aqueles caras estão felizes em ganhar um salário e ser promovido no trabalho? Eu não preciso mostrar para eles uma coisa nova. Isso dá muito trabalho. Esse trabalho aqui, ó, significa dinheiro. Isso me custa muito dinheiro. Por quê? Porque eu vou ter que aparecer muitas vezes com argumentos diferentes. É muito difícil mudar a cabeça de alguém. Então, ao invés de tentar mudar a cabeça de alguém, você não deveria fazer isso. Você deveria trabalhar onde a cabeça já está lá, entendeu? Então, eu descubro a demanda daquele público. Passo 3, eu crio um produto para aquela demanda. Mas não dá para eu só falar, ó, aqui o produto, toma. Quer? Quer, não quer? Não dá. Tu tem que deixar bonito.
Isso aí é o passo 4, é a criação da oferta. Criar oferta é você conseguir mostrar para a pessoa, primeiro, que ela pode alcançar um determinado objetivo ou sonho com aquele produto. Segundo, que isso é verdade, então você tem que conseguir mostrar que é verdade. Olha só, dá para você alcançar esse sonho com esse produto. Aí o cara vai pensar, será? Se ele gostar do sonho, será? Aí você vai ter que provar que é verdade. Aí você tem que provar ainda que o produto é bom porque ele vai exigir algum nível baixo de esforço ou de tempo do cara. E é isso que vai fazer com que o cara comece a cogitar comprar. A oferta faz esse jogo. É o jogo de conseguir escancarar o desejo do cara, o sonho, mostrar que é verdade e mostrar que aquilo vai custar ou pouco tempo ou pouco esforço ou os dois. Por isso que quanto menos tempo e menos esforço custar para a pessoa, mais eu posso cobrar. É por isso que, sei lá, uma lipoaspiração é muito mais caro do que treinar na academia. É mais barato ir na academia. Tu tem academia de graça no parque, às vezes. Por quê? Porque toma muito mais tempo e é muito mais esforço para você emagrecer do que se faz uma cirurgia. Então, a oferta é isso, que é o quarto passo. E o quinto passo é você criar um modelo de venda, um processo. Sabe? Você vai clicar aqui, depois clica ali, aí você vai vir aqui, daí aqui você vai poder comprar. Aí aqui você passa o cartão, ali você gera o boleto e aí você comprou. E aí tem, depois da venda deve ter um sexto passo, mas que não vem ao caso ao vídeo, que é o pós-venda, onde eu entrego, como é que chega pro cara, tudo mais. Então, vamos agora, entendida essa estrutura, então nós temos duas estruturas sempre principais aqui. A primeira é a formação da audiência, a segunda é esse processo. E aí, na verdade, o que nós vamos falar agora é muito sobre a formação da audiência. Quando você vai no mercado, aqui no mercado, o mercado somos todos nós, né? Você vai encontrar players que têm muito dinheiro e players que não têm quase nenhum dinheiro. E eles jogam jogos diferentes. O player que tem muito dinheiro, ele consegue pagar para ser visto e seguido. Então, eu faço um post no Instagram, por exemplo, e eu posso tocar dinheiro naquele post para ele aparecer para mais gente. E quando ele aparece para as pessoas, um grupo, uma parcela das pessoas vai me seguir. Então quando você vê um perfil com, sei lá, 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, pode ser que esse cara tenha torrado milhões de reais para ter aquele 1 milhão de seguidores. Por quê? E de forma honesta, não é comprando seguidor. Porque ele botou dinheiro para o post dele aparecer. Às vezes você vê post ou vídeo, 1 milhão de visualizações, 5 milhões de visualizações. E várias vezes aquilo não é orgânico. Aquilo o cara torrou dinheiro. Então é uma conta matemática básica. Imagine que custe R$1 para você me seguir, o que é um preço desejado. Os meus alunos têm posts que custam 20 centavos, 30 centavos o seguidor. Imagine que custe R$1 para você me seguir. Se eu botar 1 milhão de reais, 1 milhão de seguidores. Então, eu tenho um post que está me custando R$1 por seguidor. Aí eu começo a botar 10 mil reais por mês. Todo mês eu ganho 10 mil seguidores. É claro que a tendência é que o post vai ficando mais caro. Então, quando o post custava R$1, daqui 6 meses está custando 10. Aí já não vale mais a pena, eu tenho que achar um novo post. Mas imagina que todo dia eu faço um post novo. E todo dia eu acho um post que me custa R$1 por seguidor. E eu tenho 50 mil reais para tocar ali por mês. Eu vou ganhar 50 mil seguidores por mês. Tu percebe que quem tem o dinheiro joga um jogo muito diferente de quem não tem? Por quê? Quem não tem dinheiro vai ter que jogar o jogo da viralização. Então, como eu não tenho dinheiro para tocar lá dentro e as pessoas me seguirem, eu vou ter que acertar. Então, esse jogo é mais difícil. Em número de seguidor, presta atenção, ele é mais fácil em outra coisa. Mas em número de seguidor, que é o número da vaidade, que é o que todo mundo gosta de mostrar, esse jogo é mais difícil. É o jogo que eu joguei. Eu joguei muito esse jogo. Esse é o meu jogo. O meu YouTube é 100% orgânico. Não tem um centavo para eu ganhar inscrito aqui. Então, é um jogo mais difícil, eu sei. Ele é mais lento. O meu Instagram também. Apesar de ter post turbinado, eu não boto 50 mil reais por mês. Sei lá, se eu boto R$1.000 por mês, isso é muito. Então, o que me deu os meus seguidores lá? Viralizar. Só que viralizar parece que é assim. Viralizei, ganhei 10 mil seguidores. O que eu considero viralizar? Considero o seguinte. Tu começa a postar. Tu começa a ter uma média de visualizações.
Toda vez que você tem 2 vezes ou mais que essa média, você viralizou. Então se a minha média é 100 visualizações por post, tenho 200 num post, ele é um post viralizado. Aí agora minha média passou a ser 200, agora eu preciso de 400. Agora a média passou a ser 5 mil visualizações, agora eu preciso de 10 mil. Então vai mudando o patamar conforme eu vou crescendo e vou alcançando mais gente. Agora, o cara que tem dinheiro, o que vai acontecer? Ele vai tacar dinheiro lá, pum, vai começar a jogar muito dinheiro ali no negócio. Ele vai ganhar muito seguidor. A tendência é, e isso, existem outros elementos que vão mudar essa tendência, mas a tendência é que ele tenha uma audiência muito menos engajada. Por quê? Porque ele está forçando aquele seguidor. Como assim forçando? Quando eu boto dinheiro, eu estou obrigando o algoritmo a mostrar para as pessoas. Então eu não tenho um compartilhamento natural da coisa. Você vai ver que geralmente quem viraliza, não viraliza por causa do algoritmo. Viraliza porque as pessoas começam a compartilhar demais. Em 2022 eu viralizei um monte de carrossel. O que acontecia? Eu tinha todo dia centenas, pensa, 500, 800, 1000 pessoas que compartilhavam um post meu no story. Agora, um cara compartilha no story que tem, sei lá, 200 visualizações no story. Tu imagina 1000 cara desse. Eu acabei de ganhar, 200 mil visualizações de graça. Então, quando você cresce no orgânico, o que acontece é que você está crescendo por um movimento natural do cara indicar para o amigo. Esse movimento natural, ele tende a criar uma comunidade mais engajada. Então, a tendência é que a pessoa que cresce sem gastar dinheiro, ela tenha muito mais engajamento. É por isso que, no geral, quem cresceu sem botar muito dinheiro, mas está conseguindo crescer, tende a monetizar bem com pouca gente. Então, o cara que tem grana, ele está jogando um jogo onde ele vai depender sempre do dinheiro para aquela máquina girar. E a tendência é que ele tenha que gastar mais e mais e mais dinheiro com o passar do tempo. Por quê? Conforme os anos passam, a concorrência aumenta, o número de pessoas na internet aumenta, então o leilão aumenta. Porque assim funciona o anúncio, tem um leilão. Imagina o seguinte, existe um negócio que chama custo, é o custo do leilão mesmo, entendeu? Porque, veja, imagina que tem um espaço, tem 10 segundos de propaganda para aparecer na tua frente. Só que tem 100 pessoas que querem esses 10 segundos. Então vai ter um custo. Agora, se ao invés de 100 pessoas para aparecer 10 segundos, tem 100 mil, esse custo vai subir muito. Por quê? Oferta e demanda. Tudo é oferta e demanda. Então, o que acontece? O cara que tem muita grana, ele vai sempre jogar um jogo de grana, botar grana. O engajamento dele é muito baixo inicialmente e só vai subir se ele tiver uma força de personalidade capaz de fazer subir. Então tem gente que tem gente que não. Se ele não tiver, a tendência é que o negócio dele vá sempre enxugando em margem de lucro, uma hora vai ficar insustentável. Agora, se ele tiver força de personalidade, ele vai conseguir vencer esse jogo e ele vai transformar aquele grande grupo de pessoas em uma pequena comunidade. Só que essa pequena comunidade é o que o cara do orgânico, que tem pouco dinheiro, consegue fazer com muito menos gente. Porque como o crescimento dele é mais natural, fake nerd, é natural, ele está conseguindo aparecer porque os amigos começaram a mostrar para o algoritmo que era interessante, o algoritmo também vai ter uma tendência melhor de achar as pessoas mais certas, porque ele não tá, eu não estou forçando o algoritmo tacando dinheiro ali na frente. Esse cara vai precisar de menos seguidores para ganhar um dinheiro, vamos dizer assim. Não é o mesmo tanto de dinheiro, porque a tendência é que o cara que tem muito dinheiro conseguir ganhar muito dinheiro também, mas ele vai conseguir ganhar um bom dinheiro e a margem de lucro dele é muito alta. Então você vai ver, meu negócio fechou 2024 com 62% de margem de lucro, e agora nós estamos em 2025, e eu não sei quanto a margem de lucro eu terei que olhar, porque eu tive meses de 50%, mês de menos, mês de mais, então eu lembro que eu tive mês de 50%, eu preciso fazer a média. Só que eu tenho uma boa margem de lucro, por quê? Porque eu nunca precisei botar muita grana. Então a tendência é que o dinheiro que eu coloco em tráfego pago seja 10 ou mais vezes menor do que o dinheiro que eu faturo. Quando o cara tem muito dinheiro, ele vai ter uma outra qualidade nessa relação. A tendência é que seja menor, a não ser que ele tenha outros elementos que vão fazer essa distância aumentar. Agora, por que eu estou te mostrando isso? Porque agora aqui vem o ouro desse vídeo. Se você é a pessoa que tem muito dinheiro, você pode trabalhar em cima
da demanda a ser criada. Ou seja, eu posso criar demanda, que é o que eu te falei que é muito difícil. Porque eu tenho muito dinheiro para torrar. Então eu posso fazer com que eventualmente eu vou secar o mercado, porque tem muito dinheiro. Então eu vou ter que abrir novos mercados. Ou seja, eu vou ter que convencer gente que nem sabe que isso que eu vendo é bom para ele, ou seja, que não está interessado no assunto de que isso é bom. Ou seja, vou dar um exemplo. Eu tenho muita grana, começo a botar 1 milhão por mês de grana de tráfego. Eu vou ser o cara que vou convencer o cara do CLT de que empreender é bom. Agora olha que louco isso. Eu, que tenho muito dinheiro, estou expandindo o mercado. Ou seja, todos esses caras que não têm dinheiro, o que eles têm que fazer? Vender para o mercado que o cara do dinheiro abriu. Esses caras não têm que abrir mercado. O mercado está sendo aberto para eles. É como se você estivesse numa selva. E tem um cara com dinheiro e um cara sem dinheiro. O cara com dinheiro é o primeiro da fila. Ele está com o facão arrancando a mata e abrindo o caminho. O que o outro tem que fazer? Andar atrás dele. O que o outro não pode tentar fazer? Tentar pegar um pedaço de pau e abrir mato também. Porque ele vai sofrer demais. Vai ser muito mais difícil. Ou tentar ir arrancando o mato com a mão. Ele vai sofrer muito. É melhor que ele vá atrás do cara que tem o facão, que já está abrindo o mato para ele. É isso que você tem que entender. Se você é o cara do dinheiro, meu amigo, tu tem que torrar dinheiro. E você tem que abrir mercado. Porque esse vai ser o seu jogo. Agora, se você é o cara que não tem dinheiro, o que você vai fazer? Você vai olhar quem tem dinheiro, vai ver qual é o mercado e a demanda que eles abriram, você vai aprender a atender essa demanda e você vai se tornar um concorrente, mas em muito contraste a esse cara. Na prática, não vai ter muita concorrência entre você e ele, porque primeiro, você não tem como concorrer com ele, é tipo, eu tenho uma marca de celular, eu sou um mercadinho e eu quero concorrer com o Carrefour, eu tenho uma marca de celular pequena aqui, eu quero concorrer com a Apple, ou eu abri uma distribuidora de internet e quero concorrer imediatamente com a Vivo. Então, não tem muita concorrência, mas o que tem? Você vai pegar toda a demanda que esse cara criou e ali dentro tem, primeiro, um monte de gente que não gosta desse cara, mas gostou da ideia. Não vai comprar dele. Vão comprar do cara que está aproveitando a demanda. Segundo, tem gente que comprou dele, ficou insatisfeita. Todo mundo tem cliente insatisfeito. Até o melhor cara do mundo. Tem gente que compra iPhone e odeia. Eu não sei como, mas tem. Então, o cara vai comprar ali e não vai querer. Vai odiar. O que ele vai fazer? Vai procurar outro. Então você vai ter dois principais grupos que são quem já gostou da ideia, mas não gostou daquela pessoa, vai tender a gostar do outro, e quem comprou daquela pessoa, mas não gostou daquilo que ela ensinou também, vai querer comprar de outro. Qual é o jogo do cara que não tem dinheiro ou quer crescer organicamente? Ele vai começar a identificar a demanda do player grande, que está abrindo o mercado para ele, e ele vai começar a nadar junto. Só que ele vai vir com argumentos que aquele cara não tem. Um clássico argumento é, o player grande normalmente não pode ter a presença ali com os clientes dele, porque ele é muito grande, tem muito cliente. Então o player pequeno tem a presença, que o grande não tem. Então enquanto o grande está vendendo um produto de 5 mil reais sem a presença dele, o pequeno vai vender 5 mil reais com a presença dele. E muita gente vai comprar, porque sabe que vale muito a presença de um mentor. Inclusive, eu acredito que todos que usam a presença, eles se dão bem. E eu tenho conseguido escalar com a presença, diga-se de passagem. Então, eu sei que funciona também escalar bem com a presença. Agora, veja, você tem que identificar qual jogo você vai jogar. E você tem que jogar o seu jogo e não tentar jogar o outro. Qual é o maior erro que você pode cometer? Tenho muito dinheiro, quero jogar o mesmo jogo do cara que não tem. Não tenho dinheiro, quero fazer orgânico, mas quero jogar o mesmo jogo que ele. O cara sem dinheiro não devia estar tentando ganhar 1 milhão de seguidores igual o cara tem dinheiro. Ele pode ficar tranquilo com muito menos seguidores, que ele vai ganhar uma quantia relevante. O negócio dele vai ter uma estrutura muito menor. Como ele tem muito menos custo, ele não precisa faturar tanto igual aquele cara. Eu já vi vários caras que faturam 5 vezes mais que eu e ganham menos dinheiro que eu. Por quê? Porque o negócio tem muito mais margem. Então ele tem um número bonito da vaidade, do faturamento.
Que eu também tenho, tá? É um bonito número das plaquinhas. Só que eu posso ficar tranquilo, porque eu tenho o número da sanidade, que é o lucro. E eu tenho o lucro porque eu não preciso gastar o tanto que ele gasta. E eu tenho que agradecer esses caras. Por quê? Porque eles estão abrindo o mercado para mim. Então todo cara que está gastando 1, 2, 3, 4, 5 milhões por mês, ele está abrindo mercado para mim. Ele vai trazer um monte de gente que vai gostar do assunto e não vai querer ele. E um monte de gente vai comprar dele e vai ficar insatisfeito. Assim, ó, o que eu mais tenho é aluno insatisfeito dos outros players. Eu tenho um monte. Um monte. Por quê? Porque a tendência também é que quanto mais cresce, mais o cara se distancia da operação e ele corre o risco de diminuir muito a qualidade dos produtos. Não acontece com todos, mas acontece com vários. Então isso abre muito espaço para os players menores, que vão vindo abocanhando a coisa. Agora, qual que é a cereja do bolo aqui? A cereja do bolo é a seguinte: tudo tem a ver com a narrativa que você vai trazer. E a narrativa que você vai trazer, ela depende do seu conhecimento, ela depende da sua metodologia e ela depende da tua capacidade de contrastar com as outras narrativas do mercado. Por exemplo, fui eu que comecei a trazer a narrativa de 1% Business para o Brasil e de que você é seu nicho. Eu inventei? Claro que não. Isso aqui está lá fora. Fora do Brasil, mas foi eu que trouxe para o Brasil. É igual o Érico Rocha não inventou a fórmula de lançamento, mas ele trouxe para o Brasil. E ele mudou minha vida. Porque eu fiz a fórmula de lançamento em 2019. Fiz em 2019. Então, você pode procurar lá fora e trazer coisas para cá. Mas o mais importante você entender é o que eu tenho a apresentar tem que ser contrastante aos outros players. Isso aí você tem que gravar, isso é uma regra do marketing. Você tem que virar o dono de uma categoria. Então existe a categoria marketing digital, mas com o tempo toda a categoria se subdivide em outras categorias. Isso aí está explicado nas 22 leis imutáveis do marketing. A categoria marketing digital foi se subdividindo. Sobrou um espaço, uma categoria desocupada. O 1% Business, eu ocupei essa categoria. Agora ela é minha. As pessoas conseguem ocupar ela. Agora eles têm que criar outra categoria. Então o que você tem que fazer é isso. Olhe os players grandes, veja a categoria que eles estão, ache categorias adjacentes, contrastantes, ocupe elas e aproveite a demanda que eles criam para você ir nela. Agora, você é um cara com grana, meu amigo, se você tem grana, bota grana. Aí você vai jogar o jogo da grana. Aí você vai abrir mercado. Aí você vai criar categoria. Aí você vai também abrir o mercado para os outros caras. Isso eu já faço. Já vejo vários caras indo no meu mercado. O mercado que eu tô abrindo em 1% Business, já tem vários caras garimpando. É normal. Não tem por que eu ficar bravo com os caras. Esse é o jogo. Eu tô garimpando de um cara maior e o menor tá garimpando de mim. É assim que funciona. E tá tudo bem que seja assim. Porque se você for competente, você sempre vai ter o teu negócio girando e uma carteira de clientes que vai ser fiel a você. E é isso que precisa acontecer. Se você gostou de todo esse racional, com certeza você vai gostar da OPB School. É a única formação completa em 1% Business, um negócio de uma pessoa só que tem no mercado. Eu também sou o único que consegue te ensinar a ser o seu próprio nicho. O primeiro curso que tem lá dentro da OPB School é Você é Seu Nicho, onde eu te ensino a fazer isso, a criar a tua própria categoria, criar o teu próprio nicho. Aqui na descrição desse vídeo tem uma proposta da OPB School séria, sem firula de marketing digital, sem promessa, sem nada. É só uma descrição séria do que é o produto, uma amostra de alguns dos nossos clientes, o preço para você ver o valor do investimento e também uma oportunidade de falar com uma das minhas consultoras, a Juliana ou a Larissa, se você ainda tiver dúvidas. Clica no link da descrição, veja a proposta. Eu tenho certeza que se você gostou do que eu falei aqui, você vai gostar do produto, porque eu sou o único ensinando isso. Mais importante, eu sou um mentor presente, eu estou lá para te responder, para ajudar nas tuas dúvidas, tanto no WhatsApp quanto no Zoom. Leia a proposta e ela pode ser para você, eu imagino. O link está na descrição. Tamo junto.